Todas muito bem-vindas. Hoje estamos aqui para falar sobre intuição e eu vou-vos trazer aqui uma convidada mega especial, portanto, vou-vos trazer aqui a Maria e nós hoje vamos falar sobre intuição. Mas afinal, o que é isto de intuição? Há pessoas que dizem que a intuição é aquele sexto sentido, não é? Há pessoas que dizem que intuição são só as mulheres que têm intuição. Então vamos falar sobre isso, não é? Vamos falar sobre o que é intuição, que práticas é que nós podemos fazer para nos conectarmos mais com a nossa intuição, não é? Com esta voz interior. E a nível também do negócio online, como é que nós podemos associar e tomar decisões, não é? Tomar decisões alinhadas connosco, com a nossa intuição, perceber qual é que é o caminho, por onde é que eu tenho que ir. Então hoje temos aqui uma convidada especial, a Maria, portanto, que eu vou convidá-la, ou então eu vou pedir, Maria, para tu pedires aqui para entrares no direto. Ora, ver se consegues fazer aqui o pedido. Vamos cá ver se nós conseguimos. Ok, já tenho aqui o pedido. Ok, agora sim. Bom dia! Olá, Teresa, que bom estar aqui contigo. Só ajustar aqui a câmera. Então, bem disposta? Super, ouves-me bem, vês-me bem, Perfeitamente. Estás-me a ouvir bem? está tudo ótimo. Ok, boa, boa. Então, olha, trago aqui uma convidada mega especial, portanto, adoro, não é? Já sabes que eu adoro também muito o teu trabalho. Eu A também. Maria é assim, ela fala sobre abundância, sobre espiritualidade, desconstrói mesmo aqui alguns tópicos que são assim às vezes complexos, não é? Parece que. E como é que isso se aplica, não é? Na prática? É verdade. Em Tu relação, acabas de desconstruir. sim, em relação à abundância, à energia do dinheiro, à própria espiritualidade, tenho a sensação que nós criamos uma espécie de imagens mentais que nos afastam de podermos usar na prática, de podermos expandir, de podermos melhorar, de podermos viver com maior amor, abundância e alegria. Exatamente por isso. Ai, eu estou aqui a ver que eu não estou com filtro. Espera aí, Ok, deixa-me só ver se eu consigo pôr aqui. Isto é muito brilhante, desculpa. ok. Pronto, eu acho que este está um bocadinho. Pronto, agora sim, agora sim. Isto no Instagram fica diferente com filtro. Então, olha, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria que tu pudesses apresentar, assim, brevemente, ou seja, já estavas aí a falar de alguns tópicos que tu Hum, desconstróis no teu dia a dia, mas no fundo, quem é que é a Maria e hum, como é que tu chegaste até aqui e quiseste falar sobre estes temas, não é? Fala-nos aqui um bocadinho sobre ti. ok, antes de mais eu agradeço do coração este convite. Eu adoro o teu trabalho, Teresa, e também me tem ajudado muito a mim, porque os nossos trabalhos tocam-se muito, mas a verdade é que nós somos sempre únicas e, portanto, nós podemos sempre expandir umas com as outras. E, portanto, eu adoro o teu trabalho e queria só agradecer do coração. Quem é que é a Maria? Olha, a Maria teve o seu despertar espiritual em 2014 e foi a partir daí que a minha vida mudou completamente. Portanto, eu estava adormecida, eu estava quase dormente, vivendo aquela vida automática, de acordo com todas as crenças coletivas que nós vamos transportando e que vamos integrando e que vamos aprendendo. E depois deste despertar espiritual, iniciei mesmo uma jornada de profunda transformação, de profundo desenvolvimento espiritual e humano. E com o início do Covid, foi mesmo no início, foi, portanto, nós tivemos o confinamento a 20 e tal de março, começou nessa altura, e foi ainda em março que eu, já, pronto, já tinha uma jornada espiritual, portanto, eu já conseguia ouvir a voz da intuição, a voz da consciência superior e por aí fora, e eu senti-me completamente chamada. Chamada Maria, tens que. Fizeste a tua jornada boa, agora vai para a rua, agora vai, espalha uma mensagem de abundância para mulheres, para viverem uma vida mais plena. Portanto, em resumo, foi mais ou menos isto. E neste momento sou mentora de abundância, desenvolvi muito este tipo de trabalho, porque foi aquilo que eu própria encontrei, sabes? Nós podemos fazer, descobri eu, algumas de nós podemos fazer uma jornada espiritual sem chegar a tocar na abundância.
Portanto, podemos ter uma conexão, podemos ouvir a intuição, mas podemos manter dentro de nós bem escondidas, e eu sei que tu trabalhas sobre isso também, aquelas crenças, aquelas crenças de não merecimento, de eu não tenho valor, eu não sou capaz. Claro, ou seja, no fundo, até também existem aqui muitas crenças ligadas à própria espiritualidade, não é? Ou seja, para seres uma pessoa espiritual não te podes agarrar aos bens materiais, ou Sim. para seres uma pessoa espiritual, não é? Portanto, tens que ser devota a algo maior e as coisas práticas não interessam, ou tens que ser humilde, e uma pessoa humilde não pode ganhar muito dinheiro, não pode, não é, expandir a sua vida a vários níveis, ou parece que às vezes temos que levar uma cruz às costas, não é? Como tu, Quantas e quantas vezes é que já não ouvimos este discurso? sem dúvida. Eu chamo, eu sei que há muitas interpretações para esta expressão, mas é o síndrome de mártir. Isto faz parte de outra era, não faz parte desta era. Nós estamos a entrar numa nova era. Cada um de nós, e isto é muito. Eu tenho a clara visão que nós mulheres precisamos mais de trabalhar isto do que os homens, pela nossa história. Se nós formos à nossa Pela, realidade, pela submissão, não é? Pela submissão, escravidão, sacrifício, não é? Tudo isso. olha, tu usaste a palavra escravidão e há pouco tempo, eu já não, eu adoro estudar isto, não é? Tu sabes, não é? Provavelmente és assim. Nós adoramos estes temas e, portanto, estudamos e embrenhamos e aprendemos e experimentamos. Pronto, portanto, eu não me lembro do nome da autora. Ai, agora estou-me a lembrar, não me lembro do nome, mas já me lembro quem é, pronto. E ela estava a dizer, portanto, nos meus estudos sobre a relação da mulher com a espiritualidade, eu apercebi-me que até há 100, 200 anos, 300 anos atrás, a mulher não tinha mais direitos do que um escravo. Isto diz muito sobre aquilo que nós herdamos, para que nós precisamos de olhar. Nós não olharmos, não conseguimos transformar, transmutar e chegar até uma consciência mais plena e superior do que a maior. Sim, no fundo são situações kármicas, não é? São situações kármicas e coletivas que se calhar nesta fase todas nós também estamos a ser chamadas, não é? Portanto, para trabalhar estas questões, não é por acaso que hoje em dia se está a abrir mais o leque da espiritualidade. Há pessoas que tinham estes receios, até eu, não é? Quando eu comecei a fazer tarô, quando eu comecei a fazer meditações mais espirituais, assim, coisas mais, não é? Até eu que quis esconder essa parte de mim, não é? Até eu quis esconder essa parte de mim do género, o preconceito, e agora vamos chamar bruxa, ou vamos chamar, sei lá, que eu faço assim umas coisas estranhas. Ou seja, até eu tive esse preconceito. Mas acontece, eu lembro-me, já não sei se foi no último, se foi no anterior. Pronto, claro que são outras gerações, mas um primo meu, mais jovem, e eu nem falo muito de tarô, por acaso adoro tarô, adoro desde há pouco tempo. Olha, foi uma paixão, foi um casamento. Eu já tinha alguns oráculos, mas quando encontrei o tarô, veio, uau, é mesmo isto. Mas um primo meu estava-me a dizer, boa sorte com o teu trabalho de bruxa. Falo de espiritualidade. Por acaso não trago ainda para o meu trabalho o tarô, embora use, mas não trago, não é algo que eu exponha nas redes sociais. Portanto, só a palavra espiritualidade ou conexão com o divino já pode trazer essa associação para alguém. Claro, não, isto tem a ver mais com ignorância, não é no mau sentido, eu também sou ignorante de muitas coisas, de não conhecimento. E até eu achava estranho, imagina, quando eu via outras pessoas, sei lá, a falar de práticas espirituais, a falar dessas coisas, não é? Até eu na altura também rejeitava. Eu rejeitava, eu lembro-me, sei lá, nos meus 20 anos, mesmo no início dos meus 20 anos, e acho que houve uma pessoa da nossa faculdade que de repente começou a ir mais para as terapias holísticas. E eu e os meus amigos, olha, até me estou a lembrar disso, olha, isso até estava aqui escondido na minha mente. Até eu e os meus amigos olhávamos para aquela pessoa e achávamos, ai credo, ela agora vai-se meter nestas coisas, ai meu Deus, mas qual é que é a necessidade? Isso é tudo uma fantochada, é tudo, falava em chakras, o que é isso, não é? Parece que há ali uma rejeição, até eu passei por essa rejeição, ou seja, e quando eu assumi também nestas áreas mais espirituais, eu tive que fazer este trabalho de morte, que é, e de assumir e aceitar.
não é afinal aquela coisa horrível, não é? Ou seja, é quase como se eu também fosse a minha primeira crítica, a minha primeira. Nós criticamos a nós próprias, não é? Então, se eu não quero assumir algo, se eu quero esconder algo, isto também é importante, e já é aqui um insight que eu quero transmitir às pessoas que nos estão a ouvir, que é de que forma é que nós próprias estamos a rejeitar aquilo. Porque às vezes nós achamos, são os outros que vão rejeitar, são os outros que me vão criticar. Mas porquê é que eu escondo? Se calhar eu própria estou a rejeitar, não é? Dúvida, Eu própria estou a rejeitar. dúvida. E parte tem a ver, creio eu, com a forma como nós nos entendemos. Portanto, se eu olhar para mim, eu disser, ok, eu sou a Maria, eu tenho X anos, eu tenho esta profissão, eu tenho estes bens materiais e eu quero aquilo para o meu futuro. Se eu olhar para a Maria desta forma, que é o mais comum, não é? Nós não somos propriamente ensinados a olhar para nós como sendo, ou como tendo, pelo menos, não é? Porque para mim, na minha cosmologia, eu sou 99% alma e eu até costumo brincar e dizer eu sou 99,99999% alma e depois eu tenho 0,00001% da Maria humana. Que é maravilhosa, nada contra, porque também há correntes espirituais que nos vão dizer ui, a nossa mente é horrível, ui, o nosso lado humano é horrível, ui, a nossa história é horrível. Não, é maravilhoso, é um caminho, nós estamos aqui exatamente por isso, para experienciar o que estamos a experienciar, o que experienciamos. Tu falavas um bocadinho no karma e eu tenho uma interpretação muito pessoal, portanto não sou de forma nenhuma especialista em karma, mas estou a fazer eu própria, pessoalmente, um trabalho muito grande a nível de karma e eu tenho uma interpretação muito própria, que é simplesmente um currículo escolar, um currículo de relembrar, um currículo de fazer de uma outra forma, um currículo de experimentar uma outra perspectiva. Não, nunca, e eu sei que tu também não, mas existe muito aquela. Ai, o karma é uma punição divina. Deus do céu, Deus ama-nos. Deus, o divino, o cosmos, o universo. É benevolente, nós somos as E sabes, pessoas. sabes uma coisa que eu também tenho refletido muito sobre isso ou seja, o karma às vezes é considerado mau, mas muitas vezes é através daí que tu te vais tornar mestre. Sim, completamente. Que tu te vais tornar mestre, não é? De determinadas coisas na tua vida. Eu lembro-me que no meu mapa astral eu tinha 4 planetas kármicos, ou seja, no fundo 4 zonas kármicas, não é? E uma delas é a área profissional. Certo. E por isso é que eu faço o que eu faço hoje em dia, porque já passei por imensas dificuldades, já passei por imensas dores, mas em vez de eu ficar ali presa, não, eu vou superando, não é? E eu sei que muitas das minhas alunas têm um caminho bem mais fácil do que o meu, não é? Ou seja, associando as minhas dificuldades no sentido de como é que elas podem prevenir essas dificuldades ou ultrapassar isso, e associando que elas muitas vezes nem têm karma, nessa parte profissional, elas alavancam muito mais rápido, não é? Ou seja, no fundo é isso, é que nós temos que olhar para as coisas e perceber isto está aqui para eu ser mestre e não para, tipo, é um castigo, é uma condição que eu não vou sair daqui. Às vezes eu sinto isso, às vezes também sinto, parece que há aqui qualquer coisa, não é? E eu tenho estratégia, tenho mindset, tenho ferramentas, mas há qualquer coisa que está aqui a mexer. Claro. Mas eu não, ok, nesta fase, o que é que tens que aprender? Nesta fase, o que é que tens que aprender? E assim sucessivamente para evoluirmos. Sim. Olha, entretanto, antes de avançarmos, temos só aqui uma partilha da Sofia. Se somos seres terrenos, temos de cumprir a nossa missão aqui na Terra e materializar. Se não éramos de outra dimensão, costumo dizer que é preciso trazer o céu para a Terra e materializando isso, sem dúvida. Não é só ficar aqui, não é? Nós temos que também agir, temos que colocar as coisas em ação. A tal ação alinhada, eu acho que tu falavas há bocadinho, termos a ação alinhada com quem, eu acho que foi na tua introdução, alinhada com aquilo que nós verdadeiramente somos, com aquilo que nós verdadeiramente desejamos e com a nossa essência. E nós somos um padrão único. E isso tem muito a ver também com a intuição. Então, olha, o que é a intuição? Fala-nos aqui já sobre a intuição. Na tua perspectiva, Sim. o que é isto de intuição? Olha, na minha desculpa, mas é um sexto sentido que só algumas pessoas têm, toda a gente tem intuição. Como é que isso funciona? Então, em primeiro lugar, a minha interpretação, há várias interpretações de intuição, portanto, existe quase uma corrente e se nós formos observar e estudar, e eu estou cheia de props à minha volta para esta live,
Portanto, se nós formos... Este é um livro absolutamente magnífico que junta negócio com a mente intuitiva. Portanto, nós temos dois hemisférios e nós consideramos o hemisfério esquerdo mais analítico, mais catalogador, não é? Usa o raciocínio, a análise e por aí fora, pronto. E depois nós temos o nosso hemisfério direito, que assim é mais intuitivo, é mais criativo, não vai usar palavras. E portanto, se nós formos olhar para aquilo que são, que junta, que não é assim tão comum, mas começa a ser cada vez mais comum, o negócio, a prosperidade e a intuição, a definição está muitas vezes ligada com uma série de experiências que foram recolhidas, que foram processadas, que foram armazenadas no nosso subconsciente, e eu creio, eu ainda estava nos meus 20 quando eu toquei neste conceito. Eu acho que era um livro que se chamava Blink, que é, em X segundos nós conseguimos retirar uma série de informação de uma determinada experiência, às vezes de uma pessoa que nós conhecemos, do ambiente e por aí fora. Mas há esta interpretação que vem de nós, que vem de uma série, às vezes até coisas que nós observamos, que não tivemos que experienciar nós. Isto faz-me sentido, portanto eu não nego isto, eu considero, ok, a intuição também é isto. Mas para mim a intuição é muito mais do que isto. Para mim é esta conexão que nós podemos fazer com uma consciência superior. Eu posso dizer, e digo imensas vezes no meu trabalho, é a minha alma, eu ouvi a voz da minha alma. E ouço literalmente a voz da minha alma. Nós podemos usar Deus, o divino, os anjos, os arcanjos, uma consciência superior, o meu eu superior. Há uma consciência superior, a vida. Porque não, a vida. Se não quisermos ir tanto para a parte mais espiritual ou religiosa, que também está tudo bem. Portanto, é esta conexão que tem uma perspectiva maior do que eu. E, portanto, eu tenho acesso à informação, não através de ferramentas mentais, mas através de uma consciência superior. Isto para mim é intuição. Eu sinto que a intuição também é muito a voz do coração, não é? Sinto que é muito isso, que é, às vezes nós queremos raciocinar e perceber para onde é que eu vou, o que é que eu faço, e às vezes tem mesmo a ver com o que é que eu sinto, não é? Tipo, mas o que é que eu sinto mesmo? Tal como tu dizias, que em 2020 tiveste ali um chamado, tiveste uma sensação de, não sei porquê, não sei como, mas eu acho que é por aqui. Completamente. É confiar naquilo que não se vê. No fundo, eu acho que a intuição é isso, não é? É confiar naquilo que não se vê, é sentir que é por aqui. Nem sabes como, mas sabes que a vida te está a guiar por aquele caminho e vais em frente. E isso é uma das partes muito engraçadas da intuição, aquela parte de aceita, segue as instruções, que muitas vezes são instruções, por vezes vêm um bocadinho em pedaços. Eu lembro-me quando eu comecei, portanto, eu tive o despertar espiritual. E pouco depois comecei a me interessar por cristais. Se me fizeres uma pergunta sobre cristais, provavelmente eu não te sei responder. Porque a forma como eu me conectei foi mesmo através da intuição. Portanto, eu tinha uma visão, eu sabia a cor do cristal, eu sabia mais ou menos a forma, e eu não percebi nada de cristais. Mas eu tinha aquilo. Portanto, eu ia até a loja dos cristais ao pé da minha casa, a senhora já me conhecia. Eu dizia, olha, eu quero algo que é isto, que é isto e que é isto. Tem? E ela dizia, tenho. E é isto, e serve para A, B e C. Eu dizia, é mesmo o que eu estou a precisar, estás a perceber? Portanto, era um confiar. Eu não inventava, eu não... Porque às vezes o que nós fazemos com a intuição é nós começamos a racionalizar. Ou a julgar. Não pode ser, isto não deve estar certo. Deve ser aquele outro. E nós começamos a tirar, a desfazer a pureza da mensagem com aquilo que somos nós, as nossas crenças. Uma das partes que eu considero muito importantes para nós seguirmos a nossa intuição, e há coisas que nós podemos fazer, por exemplo, se nós fizermos perguntas abertas, nós temos é quase como se nós ativássemos a intuição. As perguntas abertas, se nós fizermos perguntas de resposta sim ou não, nós estamos a fechar, porque a mente analítica diz, sim ou não, espera, eu sou rápida o suficiente para fazer isto. Sim. E que perguntas é que normalmente tu fazes?
Olha, a minha pergunta é quase sempre a mesma, exceto se eu tiver numa situação muito especial. A pergunta que eu faço quase diariamente é como é que eu posso servir o bem maior e o meu bem maior? Qual é que é o meu próximo passo neste aspecto? Às vezes é como é que eu posso perspectivar. Há pouco tempo eu tive exatamente essa situação, portanto pedi a ajuda dos meus guias, portanto de uma consciência superior. Isto é curioso, eu vou-te dizer, Teresa, eu adorei este convite. E adorei este convite em parte porque eu senti quase que isto foi um arranjinho de consciência superior, porque é algo de que eu não tenho falado muito no meu próprio trabalho, nas minhas próprias lives. E eu pensei, eu adoro este tema, eu estudo este tema, eu uso este tema há anos que eu aperfeiçoei técnicas, porque é que eu nunca falei? E de alguma Que forma giro. ver com o que tu estavas a dizer. Nós temos um conjunto de crenças, nós vamos limpando ao longo de toda a vida. Por que não ter trazido este tema? E ainda bem que me convidaste porque foi um desafio para mim também. Fui até ti, não é? Trouxe-te. Sim, Ok, então agora é para falar sobre isto. Que sim, giro. acaba por Que ser giro. íntimo. Isto é a minha experiência, portanto, eu nem costumo falar muito dos meus guias, mas tenho guias. E, portanto, sobre uma situação muito específica, que era uma relação já há muitos anos de uma amizade muito profunda que estava a ter dificuldades, parecia que de repente já não estava na mesma frequência da pessoa, e portanto pedi a ajuda dos meus guias e pedi a ajuda do tarot. E as respostas foram muito claras e trouxeram-me insights sobre aquilo que eu não via sobre mim mesma. Portanto, eu não vejo a intuição, há quem use, que está com certeza tudo bem, eu não vejo a intuição propriamente como uma ferramenta de prever o futuro, até porque o nosso livre-arbítrio traz muitas coisas inesperadas, pronto. Mas pode ler uma certa energia que está para vir, eu contemplo isso, mas acima de tudo, por exemplo, em relação ao tarot, eu uso muito para ler aspectos de mim que podem estar a ser ativados devido a medo, uma consciência mais de vítima naquele aspecto ou naquela situação. E traz muita clareza. E faz parte de uma das ferramentas que a intuição pode usar. São as ferramentas externas, chamam, não é, muitas vezes ferramentas divinatórias. Eu tenho alguns tarôs, tenho dois tarôs, mas este é um dos que eu adoro. Tarô Uhum. do próximo mundo, que é de um amor próprio tão radical que eu amo. E depois tenho o tarô tradicional. Pronto. Mas isto Uhum. foi paixão à primeira vista, é recente, mas foi uau. Pronto, depois também temos os oráculos, também são ferramentas externas. E tudo isto ajuda-nos a retirar a nossa mente pensante do caminho. Porque Uhum. neste estado de abertura, de receptividade, de passividade. Está tudo bem. Estar nesse Sim. poder interno. E olha que uma outra, não diria ferramenta, vá, mas outra coisa que nós também podemos fazer e que qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não queira aprender tarô e etc., é simplesmente abrir um livro. Eu não sei se tu fazes isso, eu faço isso várias vezes. Deixa-me pensar. Abrir um livro, ou seja, fazer uma pergunta no género, sei lá, que mensagem é que eu preciso para esta semana? Eu pego num livro e eu abro o livro. Eu tenho E muitas eu leio que fazem isso. a primeira frase que me aparece. Eu tenho muitas amigas, por acaso, vou-te ser franca, eu acho que não faço. Talvez tenha feito algumas vezes, mas não é um hábito. Mas adoro, eu tenho imensas amigas que fazem. Eu É, e aquilo parece que uma mensagem que eu estava mesmo a precisar de. Oi? sou eu estou-te a ver um bocadinho. Oi? Espera aí. Acho que já voltei. Já Consegues voltei. me ouvir? Eu consigo te ouvir e ver bem. Mas Espera aí que agora. Ora, diz qualquer coisa. teste, um, dois, três. Eu acho que desliguei isto. Ok. Ora, diz qualquer coisa. Teste, um, dois, três. Olha, eu posso continuar a. Pronto, Eu acho que desculpa, sim. estão a ouvir. O problema não é comigo, pois não. Não? Ora, continua, podes continuar. Acho que já Eu, está.
Ok, Já está. eu ia dar um exemplo. Sobre isso de abrir um livro. Há pouco tempo eu recebi uma mensagem de uma querida seguidora que me disse: eu fiz uma pergunta ao Divino e a resposta foi esta: podes-me ajudar? E eu disse: eu não posso, eu realmente não posso ajudar. Já. Porque a nossa intuição, e na minha interpretação, vem de uma consciência superior, mesmo que seja uma parte de nós, vai usar aquilo que é único em nós. As nossas memórias, os nossos padrões, os símbolos, as nossas associações, as nossas imagens. Para mim, por exemplo, uma das minhas professoras espirituais, é muito engraçado, para ela, uma imagem de uma mulher com um carrapito, com um daqueles carrapitos Uhum. aqui atrás, é um símbolo para uma avó. Ok. Interessante. E portanto, eu estava a contemplar, a pensar, eu adoro pensar, portanto, estava a pensar um bocadinho sobre esta live. Eu estava a pensar que interessante, aquilo pode funcionar unicamente para ela. Porque para uma pessoa que tenha tido uma avó muito querida que andava sempre de avental, o avental pode ser um símbolo de uma avó e, portanto, é tão Exato. esta consciência superior ou a intuição, naquilo que quisermos chamar, vai usar os nossos aspectos únicos, vai captar a minha atenção para certas palavras, para certas imagens, às vezes para os símbolos à nossa volta. Quem nunca, quem nunca, nem não sei quando, num determinado período de tempo, viu não sei quantas vezes a mesma coisa. Ai, estou sempre a ver borboletas. Ai, estou sempre a ver o número 4. Ai, estou sempre a ver anjos. Ai, estou sempre a ver Jesus Cristo. Não é? Portanto, nós somos agarrados. Esta intuição, consciência superior, capta a nossa atenção e diz: presta atenção àquilo. Eu tenho. É, e nós temos que estar atentas. Eu acho que esta também é uma outra coisa importante. Nós temos que estar atentas aos sinais, porque às vezes há pessoas que dizem: eu não sou nada intuitiva, eu nunca sei bem para onde é que tenho que ir, ou eu não recebo respostas nenhumas, porque também andam em piloto automático, não é? Ou seja, se nós andarmos em piloto automático no dia a dia, se não nos apercebermos dos pequenos sinais que a vida nos traz, nós não vamos conseguir ter estas respostas. Ou até posso ter uma resposta ou sentir algo, mas depois ficar em dúvida, Sim, porque não estou habituada a receber sinais, eu não estou habituada a perceber se aquilo foi um sinal, se não foi, se foi da minha intuição ou não, ou se é do medo, ou se é do ego, não é? Portanto, pode existir aqui esta dúvida e provavelmente essa pessoa que te enviou a mensagem está nesse padrão de dúvida porque lá está, se calhar não está ainda habituada a ouvir a intuição. Hoje em dia, para mim, é muito fácil ouvir a minha intuição. E é por isso que muitas vezes eu faço mudanças bruscas, eu faço coisas que as pessoas olham para mim, tu estás louca! Não, eu mas já sei, sei. eu já sei do género. E hoje em dia, se calhar, eu ajo muito mais rápido quando tenho a descida daquele pensamento, a descida daquela sensação, eu ajo muito mais rápido do que agiria lá atrás. Lá atrás, se calhar, ia ficar um ano a pensar sobre aquilo, percebes? Hoje em dia é pá, um mês, sei que é por ali, bora lá. Sim, E já estou a implementar aquilo, não é? Ou seja, acho que também tem a ver com essa sensibilidade que vamos desenvolvendo. sem dúvida. Porque é um processo gradual e é um processo de aprendizagem. Eu às vezes uso o exemplo de é uma amizade. Estás a criar uma amizade com uma parte de ti ou com uma consciência superior, como tu quiseres entender. Mas essa pessoa, entre aspas, que está do outro lado, a tua intuição tem uma linguagem diferente daquela que numa fase inicial tu falas. Então, de repente, eu Uhum. tenho um amigo russo, eu ainda não falo a língua dele. Eu vou-lhe fazer perguntas grandes sobre a minha vida. Se calhar começo pelas pequenas. Porque às vezes também é isto. A primeira pergunta que nós fazemos à intuição é quando estamos em desespero, numa situação crítica da nossa vida, a primeira pergunta que fazemos é: compra esta casa ou não? Eu ainda nem perguntei que cristal é que eu uso, eu ainda nem perguntei coisas que são mais inconsequentes. Eu não tenho uma relação, eu não tenho uma amizade, eu não tenho essa confiança, eu não falo a linguagem única que a nossa intuição vai criar connosco. É única. A tua, eu nunca poderei ter a mesma que tu. Não, não faz parte. Mas para mim, eu sei, e o que tu estás a dizer para mim faz todo o sentido. Tu estás a dizer, eu sei e fizeste este gesto. E só para te mostrar como é. Exato. Houve uma vez, portanto, eu estava a comprar uma casa. Eu pus um pé na rua daquela casa.
Só para ver como é diferente. E a energia veio de baixo. Portanto, eu soube que era suposto eu morar ali, porque veio e eu estou a ver a imagem com a minha visão interior, uma carga de energia que veio de baixo e que me tomou. E portanto, naquele momento eu sabia, é suposto eu viver aqui. E eu não precisava de mais nada, mas isto foi depois, e não foi só baseado na intuição, portanto, e sobretudo nos negócios nós devemos fazer isto, usar o nosso lado humano também. Eu preciso de saber que é suposto eu ter conhecimento prático sobre as coisas funcionam. Oi, desculpa. Isto, mas voltaste. Estou aqui. Era para dizer que é completamente único e a partir do momento eu sabia, mas eu usei os meus recursos humanos que também são maravilhosos. Portanto, também há correntes espirituais que vão anular ou tentar anular ou criticar o nosso aspecto humano. Mas é suposto eu ter conhecimento, eu saber que, calma, para eu comprar uma casa tem de haver X pré-requisitos e eu posso fazer esta avaliação não destrutiva e pedir a um engenheiro, estás a perceber? Portanto, não é só de, ui, aqui vou eu. Nós podemos juntar e na parte dos negócios eu acho extremamente válido fazer isto. Teres uma boa base sólida no meu trabalho de abundância, são as 9 dimensões da abundância. Portanto, as dimensões raízes, ramos e rebentos que te permitem ir da sobrevivência até à expansão de abundância, incluindo a abundância financeira. Mas tu precisas de saber que existe gestão de risco. Precisas de saber que há conhecimento que tu tens que adquirir e que a tua abundância vai evoluir contigo. E abundância é qualquer tipo de expansão de negócio, de seguir um sonho, de concretizar, etc, etc. E é nesta junção que para mim está a grande mais-valia. Não No anula fundo, é a nós. energia feminina e energia masculina, não é? Ou seja, a intuição está muito ligada a esta parte mais feminina, eu conectar-me com o meu feminino, e eu também senti essa evolução, eu senti que a minha intuição foi se desenvolvendo à medida que eu me conectava cada vez mais à minha energia feminina. O que é isso? Eu comecei a silenciar mais a minha mente, eu comecei a meditar, eu comecei, portanto, a escrever mais, não é? A escrever, o journaling, ou seja, a colocar as tais perguntas abertas que tu também há pouco referias. E eu sinto que só nesse momento de conexão connosco é que nós conseguimos ouvir a nossa intuição. Senão nós vamos sempre perguntar às pessoas que estão à nossa volta. Eu sinto que quando eu mudei de nicho, há cerca de um ano atrás, conta-se pelos dedos da minha mão as pessoas que eu pedi opinião, porque eu sabia que eu não tinha que pedir opinião fora. Eu tinha que me conectar comigo. Eu silenciei a minha mente, eu escrevi, eu vi no meu tarô, eu até pedi uma consulta de astrologia nessa fase. E mesmo sendo coisas externas, era para me conectar à minha intuição. Eu sabia que, ok, é mesmo para fazer esta mudança, porque eu estava numa fase muito boa do meu negócio, eu estava numa fase. Eu até gostava de fazer aquilo, eu gostava de ajudar pessoas a emagrecer, mas eu senti aquele chamado de chegou a hora de ajudar empreendedoras. Mas depois vêm todas as crenças de será que isso não é para fazer daqui a uns anos? Vais fazer já isso agora? Será que não és demasiado nova? Surgem aqui várias coisas, então há também ali um perceber o que é que se passa aqui? Isto é a voz da minha intuição, eu tenho que avançar com este novo projeto e deixar tudo, literalmente, ou então isto é a voz do ego. E gostaria que agora pudesses falar um pouco sobre isto, porque também tivemos aqui uma questão sobre isto, que é, mas como é que eu tenho a certeza que é por ali? Como é que me consigo conectar a esta verdade? E será que isto não é um ego? Será que não é o ego? Será que não é assim uma ilusão? No fundo, uma ilusão que eu estou a criar? Como é que tu fazes essa distinção? Eu adorei a forma como tu colocaste a pergunta, porque eu acho que uma das bases que eu tenho é não querer ter a certeza. É desapegar-me. Nós queremos ter a certeza. É desapegar-me. E eu Mas aí, não posso avançar enquanto não tiver a certeza. Isso não vai acontecer. Olha, Não. por acaso não trouxe este próprio, mas eu pensei nele, pensei, já mantenho aqui perto. Há uma autora, ela é uma daquelas mega coaches internacionais que trabalha com grandes nomes. Ela chama-se Victoria Labalmo. E ela tem um livro cujo
não é prefácio, não é porque é uma frase, a introdução diz: há muitas pessoas que têm a certeza, este livro é para o resto de nós. Porque ela percebeu-se que a maioria das pessoas tinham a certeza, portanto, ela começava a trabalhar com as pessoas que tinham a certeza. E de repente as pessoas começavam a revelar-lhe os medos, as dúvidas, as inseguranças, que eu acredito que fazem parte. Portanto, eu acredito que todas as nossas sensações e emoções são realmente mensagens da alma. E todas têm uma função, nem que seja a função de precisas de olhar para isto e decorar. Já não precisas mais disto aqui, já não te serve. Transmuta essa energia e liberta. Mas, portanto, a primeira coisa que para mim é uma base de certeza. Eu quero. Oh, isto está a falhar aqui alguma coisa. Oi, estavas aí. Deixa cá ver. Acho que agora já estás. Ok, já estás? Voltei. Voltaste. Deve ser de internet. Voltaste. Devem ser os planetas retrógrados. Estou a brincar, eu não percebo muito a astrologia, mas sei que há um tempo atrás havia Saturno, acho eu. Mas É o Mercúrio retrógrado, que já foi, mas que ainda continuamos em sombra até dia 20, portanto ele ainda pode fazer aqui algumas coisas, o Mercúrio retrógrado. E agora entramos no Saturno retrógrado, que tem muito a ver com estas questões também de karma, de estrutura, de nós conseguirmos nos superar, não é? Portanto, olha, tudo a ver. eu para dizer, eu realmente a astrologia não percebo muito, mas eu sinto as energias. Portanto, sou sensível a isso e às energias dos planetas, mas sinto fisicamente. Portanto, às vezes sinto-me muito assoberbada. Mas pronto, isto era uma parte. Como é que nós distinguimos a voz da intuição da voz do medo? Portanto, a primeira parte eu diria que é mesmo o desapego. Desapegar-nos. E eu posso dar um exemplo. Aconteceu-me, eu tive um download de um programa inteiro. Uma descarga, é um download, portanto eu não posso dizer, a energia estava toda compactada, a informação estava toda compactada, eu descompactei, eu não criei os vídeos do programa, mas eu vi aquilo tudo. E criei e vendi, pus à venda, mas não fiz uma única venda. E está tudo bem. E portanto, o meu objetivo não é a todo custo fazer não sei quantos milhares de euros. O meu objetivo é ouvir sempre esta voz. O desapego de ter a certeza, o desapego de querermos ter os 100% de certeza. Isso muito provavelmente não vai acontecer. Nós temos sempre que estar disponíveis àquilo que estiver reservado para nós. E aquilo que às vezes está reservado para nós também é um processo de aprendizagem. Eu estava, há pouco tempo eu realizei o seguinte, quando eu comecei a ter mensagens de intuição, por exemplo, as tais visões, eu conseguia, no painel da minha visão interior, sentir se a visão estava aqui, se a visão estava aqui, se a visão estava aqui. Portanto, eu conseguia, isto foi, portanto, em 2014, 15, 16 e por aí fora. Só este ano, com uma nova professora espiritual, é que eu me apercebi que ela faz a mesma coisa. Portanto, durante anos eu estive sozinha neste. Não conhecia ninguém que visse as coisas como eu, até este momento. Isto para dizer que nós temos o nosso caminho único e que às vezes nós não vamos compreender o porquê. Porquê que eu não vendi não fiz uma única venda naquele programa? Não tem mal. Se calhar era para eu crescer. O que por vezes acontece, creio eu, em relação à nossa intuição, leva para o melhor sítio para nós e para a nossa expansão e para a nossa abundância e para a nossa evolução. Não necessariamente aquilo que nós queremos. Isto é difícil para o nosso lado humano de aceitar. Outro exemplo, eu não quero dar só exemplos que são mais difíceis, está bem? Eu a seguir vou dar um exemplo que é mais fácil de apreender, mas aconteceu-me tanto na compra de uma casa, o tal exemplo que eu dei, eu sabia que era suposto eu viver naquela casa. Eu não tive dúvida nenhuma e tudo batia certo o meu lado humano, a experiência humana, o conhecimento e essa parte intuitiva. Mas foi um dos processos mais difíceis da minha vida, porque havia violência doméstica no piso de baixo. Portanto, o que eu fui fazer ali foi
informar as autoridades, colocar o caso em tribunal, juntar os vizinhos, e a situação ainda hoje em dia está dentro do que é possível, controlada, não é? A cura tem que vir de um sítio interno e era uma situação muito difícil em que havia este tipo de abuso, tanto do pai como da mãe, portanto não era a situação que nós mais naturalmente pensamos. E portanto, claro que eu naquele sítio pensei, a minha intuição está errada, está tudo errado. Eu estou errada, às vezes nós pensamos isto, não devia ter vindo para aqui. E a verdade é que foram 9 meses e eu tive um outro despertar espiritual. Portanto, a consciência seguinte veio, que me permitiu uma conexão tão próxima, tão vívida, tão experienciada com o divino, me levou a um patamar completamente diferente da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Eu creio que até que não estaria aqui a falar contigo se eu não tivesse vivido aqueles 9 meses. E no fim daqueles 9 meses, o divino cuidou de mim. E, portanto, surgiu milagrosamente uma oportunidade de comprar a casa dos meus sonhos. E eu digo esta história. E não foi porque eu fiz a coisa certa. Foi porque eu naquele momento estava alinhada com o que o divino tinha para me oferecer. E não era bom para a Maria Humana. A Maria Humana penou. Mas quando o divino me quis dar uma situação benéfica, eu também estava alinhada com ele. E eu abracei e agarrei a oportunidade. Portanto, tem... Uau! Ou seja, estou aqui a arrepiar, mas no fundo é isso, é às vezes nós vamos receber esse chamado, vamos seguir a nossa intuição, nós pensamos que vamos obter algo e não obtemos esse algo, mas a vida vai nos querer mostrar outras coisas e outras aprendizagens e se calhar vamos ter ali uma outra missão que nós nem estávamos a ver, porque nós não vemos tudo, não é? Ou seja, quando vem a intuição, ela não vem só nos dar aquilo que nós estamos a ver, ela vem nos dar muito mais. E essa capacidade que tu agora estás também aqui a trazer ao de cima, de nós conseguirmos valorizar isso e conseguirmos perceber, será que a minha intuição está errada porque não me deu isto? Mas espera aí, se calhar a missão era outra, as aprendizagens agora eram outras. E isto se calhar até se vai refletir daqui a uns anos, não é? Vai ser importante eu passar por esta experiência para daqui a uns anos eu falar sobre isto ou eu reconhecer a verdadeira aprendizagem, a verdadeira missão que eu tive ali. Eu costumo dizer que não existem azares, que nada acontece mesmo por acaso. Eu sei que esta é uma frase clichê, mas eu acredito mesmo nisso. Também eu. Eu acredito mesmo nisso, que nós vamos estar em cada lugar, mesmo que, mas parece que eu não pertenço aqui, ou parece que isto não me faz sentido, isto não me vai levar para onde eu quero. Mas às vezes vamos estar em determinados lugares físicos ou a nível emocional, de dor, de desespero, de dificuldades, mas porquê é que eu estou aqui? E mais tarde nós percebemos, espera aí, se eu não tivesse ido para aquele sítio, não tivesse trabalhado ali, não tivesse tido aquela doença, não tivesse, portanto, no fundo, tido aquelas dificuldades financeiras, eu não estaria a falar como eu falo hoje, eu não estaria, não é? Há sempre uma missão, há sempre um propósito naquilo que nos acontece e também nas pessoas que nos aparecem. Pá, é incrível como as pessoas que nos aparecem ou são anjinhos ou diabinhos, mas todos fazem papel de anjos, porque todos nos vêm ensinar alguma coisa. Mesmo aquelas pessoas que mais nos incomodam, que mais têm ali uma fricção, se nós conseguirmos olhar para dentro e perceber o que é que me está a incomodar e porquê é que isto me incomoda, o que é que eu estou a ver no outro que me incomoda, se calhar eu também tenho isso dentro de mim e não quero mostrar. E pessoas que nos vêm amparar, pessoas que nos vêm também, calma, estás aqui, está tudo bem, não é? Ou seja, que nos vêm amparar, suportar, é incrível, é incrível. Eu revejo-me 100% nas tuas palavras, Teresa, mesmo. Uma das experiências que eu vivi naquele apartamento, curiosamente, não é? 9 meses, não é? Que é o tempo de uma gestão de uma Maria. É muito... E a numerologia vai de 1 a 9, não é? É sempre ciclos de 9 para fechar. Certo. Iniciar e fechar. Certo. E eu posso dizer que foi naquele apartamento, portanto, não foi de forma nenhuma uma coincidência eu ter-me deparado com um caso de violência doméstica no apartamento de baixo, não porque eu tivesse experienciado isso na minha vida, mas porque havia uma história de algum tipo de abuso no meu passado. E eu já tinha feito um trabalho de perdão, mas havia um outro nível de consciência de perdão que eu só consegui fazer naquele apartamento. Porque eu olhei para aquilo que eu estava a viver e para aquilo que aquelas pessoas, o sofrimento e a dor daquelas pessoas,
Porque eu lembro-me de ver uma vez este homem, que era obviamente profundamente violento e agressivo, a chorar sozinho na rua, sabes? E de repente nós trazemos isto para quem nós somos e para o perdão que nós precisamos dar às pessoas da nossa vida e a nós mesmas, e às vezes é mesmo a partir de um outro sítio. E eu consegui fazer isso, e isso é um tesouro para mim. Mas eu estou a olhar com a perspectiva da alma, que é uma das coisas que nós também podemos fazer na nossa intuição. Ao usar a nossa intuição, nós podemos usar um processo, e um dos passos desse processo é eu vou mudar a consciência de alma, vou mudar para a consciência em que todos somos um, em que nós somos unificados, em que tudo é esta energia inteligente de amor, à qual eu dou esta expressão única e o outro dá a sua expressão única. Em que eu vou ter esta perspectiva de expansão de amor, em que a dificuldade que eu estou a viver não é só a dificuldade que eu estou a viver. É o tesouro, é o dinheiro que está escondido por É debaixo. não olhar, não é só nos 180, porque às vezes nós ficamos só aqui e não estamos a ver tudo o que está para aqui, não é? Portanto, Sim, e ter essa perspectiva de olhar para uma coisa e perceber que, não, o sumo disto é muito maior, isto está a acontecer com algum propósito, não é? Portanto, eu sei, intuição é tão bem do género, eu sei que não é só isto, não é? Eu sei que há muito mais, há o invisível, daqui a uns anos provavelmente vou perceber isto. exato. Mas aquilo que tu disseste de ir avançando, mesmo sem ter a certeza, eu acho que não é uma dica, mas é uma perspectiva muito interessante, porque eu acho que nunca pus isso assim em palavras, mas é mesmo isso, é eu conectar-me com a minha intuição, que pode ser através da escrita, eu fazer as perguntas abertas, eu silenciar a minha mente, pedir informação aos meus mestres e guias espirituais. Eu também faço isso várias vezes e às vezes peço mesmo, mostra-me uma frase, mostra-me uma sensação, mostra-me. Sim. E às vezes eu peço uma resposta e vem só assim, estás a ser super corajosa, continua. Às vezes é só isso, sabes? Ou seja, às vezes nem é uma resposta clara do que é que eu tenho que fazer. É, continua, estás a ser super corajosa. Ok, bora lá, não é? Portanto, e é isso, é silêncio, às vezes conectar com a natureza, acho que também pode ajudar muitas pessoas conexão, não é? Com a mãe terra, com a beleza da natureza, e depois é avançar, porque não há isto de ouvir algo sem avançar. Não faz sentido. É eu ouvir esta voz, esta sensação, posso recorrer ao tarot, posso recorrer, portanto, a outras ferramentas, a astrologia, que eu também adoro, para ter alguma certeza, mas nunca devemos ter a certeza. É mesmo o avançar tendo aquela sensação. E perceber que, acima de tudo, quando nós avançamos com amor, de um lugar de paz, acho que a intuição também nos traz essa paz. Por exemplo, quando eu decidi mudar de nicho, isso deu-me muita paz. É um bocado estranho, mas foi do género, eu quero fazer isto. Tipo, eu sabia que queria fazer isto. Não sei como, não tenho certezas de nada, podia cair tudo, mas eu sabia que era por ali e isso trouxe-me paz quando eu tomei a decisão. Isso E é eu uma acho que isso é das muito características da interessante. voz da intuição, sim. A voz da intuição tem essa capacidade de nos trazer paz, de nos trazer segurança, de nos trazer conforto. O que tu estavas a dizer, essas palavras reconfortantes, mesmo quando a voz da intuição precisa de ser firme, que às vezes precisa, a palavra de uma pessoa é completamente genuína e verdadeira, mas eu estava, portanto, eu tive prática, eu tenho uma colega minha de prática de comunicação alma a alma, pronto. Foi uma das formações espirituais que eu fiz e onde trabalhamos também muito a intuição. E nós ficámos sempre parceiras mesmo depois da formação acabar, portanto temos sempre 2 vezes por semana esta prática conjunta. E antes da prática com ela, eu estava é completamente genuína, eu estava a estender roupa no meu deck e eu ouvi o guia dela, veio até mim, aqui deste lado, estás a ver? Deste lado, aqui, e disse: vai meditar. Eu sei que é uma voz mais grossa porque é uma figura masculina, com uma energia masculina. Vai meditar antes de falares com a Linda. Ok, pronto. Deixa-me só acabar isto num instante. Pendurei a roupa num instante, eu ainda queria secar a roupa nesse dia e fui meditar, meditei 15 minutos. E nessa meditação eu até trouxe para mostrar, porque isto. E o que eu recebi, portanto, isto é o meu diário. Eu recebi uma mensagem muito clara.
Olha, agora já escrevi mais coisas, mas pronto. A primeira, aquilo que está escrito no início é FNAC, comprar um livro de Near Death Experiences, tens que comprar ao vivo. Pronto. Curiosamente, depois, estive 15 minutos depois, estava na prática com a Linda e a Linda diz: tenho uma novidade incrível. Descobri este especialista de Near Death Experiences e eu achei o máximo. Portanto, experiências quase morte. Não tem nada de dramático, é apenas algumas pessoas, para quem acredita no seu sistema de crenças, que atravessam o véu, quase que morrem, não é? E veem uma perspectiva daquilo que está do outro lado do véu e depois regressam, normalmente sempre com muitas mensagens de amor. Portanto, é algo que desperta a minha curiosidade e que desperta o meu interesse para a minha própria cosmologia, para o meu próprio sistema de crenças, para me trazer esse conforto. E curiosamente, a Linda tinha o especialista dos especialistas, na opinião dela, para me apresentar pela primeira vez. Portanto, ela nunca me tinha falado de alguém que tivesse este tipo de experiência, que tivesse este tipo de riqueza e que tivesse ressoado tanto com ela. Portanto, eu sei que nós já tínhamos falado uma vez ou outra, mas isto foi interessante porque eu tive a oportunidade de dizer, olha, houve esta conexão, para mim, consciência superior pode ser o guia, os meus guias ou o guia dela, tudo bem, mas eu tenho isto para te mostrar. Uma das coisas que eu uso na minha conexão é pedir validação. Dá que eu não possa saber. Traz-me um sinal, mas eu peço, normalmente nem peço sinais, peço uma validação. Dá-me uma informação, porque esta consciência superior vai usar, tu és uma antena, vai usar os teus pensamentos, as tuas memórias, as tuas sensações, o teu corpo. Podes ter um tremor, podes ter aqueles arrepios. Como eu disse, as tuas memórias, as tuas associações, os teus símbolos, aquilo que existe em ti, vai usar tudo isso para te transmitir uma mensagem. E quando nós começamos a ter esta consciência, muda tudo. Nós precisamos, por vezes, é muito relacionado com uma coisa que tu também disseste, ter esta consciência que nós vamos ser esta antena. Às vezes a voz da intuição não é uma voz diferente da voz dos nossos pensamentos. Tem a mesma voz que a nossa voz interior tem, porque usa os nossos pensamentos. E quando nós pedimos, dá-me uma validação, dá-me uma informação que eu não sei, esta consciência superior ou a intuição coloca na nossa mente, olha, agora de repente pensei numa borboleta roxa com pintinhas de verde. Ou Eu sinto muito algo a descer, é incrível. Eu sinto muito que é mesmo, pau, é assim uma coisa muito gira. Por isso é que eu faço muito este gesto, porque para mim, e olha, foi o tema desta live. Eu quando falei contigo, eu nem sabia, eu sabia que te queria convidar, lá está. Eu sabia que alguma coisa gira ia surgir desta live, sabia que te queria aqui. Mas eu não sabia o tema da live, não é? Portanto, até falei contigo, olha, vamos falar sobre abundância, não sei, vamos ver, ok. E olha, estava eu no sofá, acho que foi assim, estava eu no sofá a ver televisão ou a ver qualquer coisa, porque eu já tinha colocado a intenção. Isto também é aqui um insight incrível, que é colocar a intenção de qual é que é o tema. Eu agora já convidei a Maria, então, pá, dá-me um sinal qual é que é o tema, o que é que nós temos que falar, o que é que nós as duas temos que estar aqui a trocar ideias sobre o quê, não é? Estava eu no sofá, mas depois uma pessoa desapega, que também é importante o desapegar, não ficar ali presa, qual é que é o tema e quer saber o tema e qual é que. Não é? Desapegou, esquece, não é? Ficou ali num cantinho. E estava a ver televisão, estava no sofá e de repente fala sobre intuição. Fala sobre intuição. E eu, vou perguntar à Maria se ela quer falar sobre intuição. E eu falei contigo e tu adoraste a ideia e eu, olha, vamos falar sobre intuição. Nem eu sei o porquê também fazer uma live específica só sobre intuição, porque também nunca o fiz, não é? Já falei sobre intuição, falo muito em conversas, mas uma live específica sobre intuição. E foi assim, não é? Ou seja, isto também é aqui um insight incrível para as pessoas que nos estão a ouvir, que é, às vezes, quando nós estamos com uma dúvida, que neste caso era uma dúvida pequenina, não é? Eu ia encontrar um tema, mas do género, eu coloquei no ar, não é? Tipo, coloquei uma intenção de eu quero saber qual é que é o tema que seria interessante para nós. E quando eu não estava à espera, ali à noite, pau, desceu.
E eu senti que era mesmo isso, porque para mim é um descer, é incrível. A mesma coisa acontece com os meus programas. Eu sinto que eu nunca fui eu a ter a ideia de criar os meus Bem, programas. É sempre assim, fala sobre isto, constrói isto. Ok. E depois lá vou eu tentar perceber aquilo, não é? Lá vou eu entrar em ação. Também muitas vezes peço essa validação, mas é mesmo isto, eu tenho que falar sobre isto, não é? Portanto, ou às vezes isto não está nos meus planos, é para fazer isto agora. E é uma coisa que eu refiro sempre: se a ideia vem, é para pôr em prática agora. Não é para pôr em prática daqui a 3 meses, é para pôr em prática agora. É porque alguém precisa daquilo. Ou como tu estavas a dizer, até pode vir um programa online para nós criarmos e aquilo ser, se calhar, uma reunião daquilo que estás a absorver naquele momento. Até podes não ter a venda agora, mas quem é que te disse que não podes ter a venda daqui a um ano? Ou não podes ir pegar naquilo para outro programa que estás a criar? Tanta coisa que pode acontecer. ou Mas quando vai, internamente. Às vezes é isso, olha, precisavas de ter feito aquele trabalho interno. exato, porque eu sinto muito que às vezes quando eu estou a construir um programa, quando eu estou a construir um curso, é, é algo que sai daqui de dentro, não é? E portanto, sou eu a reunir as minhas informações, as minhas experiências, a minha sabedoria, o que eu li num livro, o que eu vi com o mentor, e eu estou ali estou a fazer o meu bolo, não é? A inventar o meu bolo. No fundo, alguns ingredientes podem ser os mesmos daquilo que eu já vi, mas eu estou a acrescentar ali mais disto, mais daquilo, mais 3 aqui, mais 3 ali. Esta experiência que eu vi desta forma, a minha perspectiva, e estamos a fazer um bolo, não é? No fundo é isso. E eu sinto que Uma quando coisa, fazemos esse bolo, não fica, aprendemos sobre nós. era isso que eu ia perguntar, tu não ficas transformada depois de criar. Exatamente. Exatamente, eu fico, e às vezes, quando eu estou a criar algo, um programa, que de repente eu lanço e nem tenho o programa criado, vou criando ao longo do tempo, sei lá, vou falar sobre energia, e de repente eu sinto que eu estou a passar por imensas dificuldades na minha energia, Sim, e depois conecto-me às minhas práticas, sim. e eu vou criando o programa. E depois falo sobre confiança e de repente sinto um abalo na minha confiança e lá vou eu pegar naquelas ferramentas que eu própria já estava a entregar e vou também aplicando e sai de lá. Uau, estás mais forte. Eu sinto muito isso, mas isso também é porque eu tenho um trabalho onde eu espelho, não é, aquilo que eu faço comigo. Mas eu sinto bastante isso, sinto bastante esta sinergia entre aquilo que eu estou a criar e a dar e aquilo que eu estou a receber para mim própria. Eu sinto que recebo sempre alguma coisa. Quando eu crio um grupo novo, não é? Quando eu estou a formar um grupo novo, e às vezes os temas são os mesmos, ou porque já criei o programa, mas aquele grupo traz-me também ainda mais sabedoria. Completamente. E é sempre assim, sempre assim, sempre assim. Comigo, não é? É aqui também a minha experiência. E comigo também é a mesma coisa. Eu, às vezes, porque o nosso lado humano tem pontos cegos. Eu sinto muito que a jornada que eu faço com as minhas alunas é mesmo a jornada em conjunto. Portanto, no momento da sessão, sim, eu estou em sustentação, sim, eu sou quase a mensageira desta energia de maior consciência para uma maior expansão. Sim, eu sou a mensageira que convida a olharmos com diferentes perspectivas e que promove a transformação. Isso é tudo verdade. Mas eu também estou nesse espaço de que tu estavas a falar, em que eu permito-me transformar-me. Eu permito que, e as minhas alunas sabem como eu sou, eu comovo-me genuinamente com a coragem, com a determinação, com a vontade de ver aquelas zonas de maior sombra delas próprias. E portanto isto toca-me profundamente. E eu já agora partilho contigo. Eu ontem publiquei um livro. Foi autopublicação, era um sonho que eu tinha há 10 anos. Mas eu queria fazê-lo e não me fazia sentido nenhum que fosse uma editora a ficar com 95% do. Não, para mim não fazia sentido. Portanto, ok, autopublicação em Amazon, em português, em inglês, tudo bem. Era um sonho com 10 anos e eu nos agradecimentos tive um parágrafo para as minhas alunas. Porque isto é genuíno, porque a vossa vontade e a vossa determinação em quererem mudar inspira-me quando a mim me falta a coragem.
que nos falta às vezes. Temos um lado humano. Às vezes não sabemos, temos incertezas, temos dúvidas, e é uma profunda inspiração e nós ficamos sempre tocadas. E sabes que agora falaste de um ponto que também já estamos aqui a terminar, para irmos terminando, mas eu gostava de tocar aqui. E que às vezes nós também temos que aceitar que existem coisas que são mais dolorosas e que não tem que existir não tem que existir uma resolução imediata para aquilo. Sem dúvida. Isto é tão importante. Eu sou uma pessoa altamente proativa, sou uma pessoa altamente corajosa, sou uma pessoa que vai lá e faz, mas também tenho percebido que às vezes está tudo bem em não saber, está tudo bem em deixar aquilo de molho, está tudo bem em pronto, se calhar não é para resolver já, ou está tudo bem em não teres coragem, és tão corajosa em algumas coisas e não tens coragem ainda para fazer aquilo, também está tudo bem. E eu acho que isso é tão importante e perceber que, ok, se calhar ainda não estás preparada para passar por isto e se calhar daqui a algum tempo vais estar, mas respeita isso, respeita o teu tempo também, eu acho que é super importante. Ai, tão lindo, mesmo. Essa aceitação de nós próprias, esse amor próprio, dos nossos limites. E também é fundamental para a própria intuição. Uma das coisas, eu não acredito que a intuição nunca vai dizer uma coisa que seja prejudicial para a pessoa. Isso nós também conseguimos reconhecer entre a voz do ego e a voz da intuição. A intuição também nos respeita, também ouve aquilo que nós genuinamente somos e aquilo de que nós somos capazes. E também vai maximizar aquilo que nós somos. A tua intuição disse, olha, vai por aqui, ainda não experimentaste este caminho, mas isto é para ti. Trabalhares no empreendedorismo. Exato, e às vezes a área em que nós estamos mais confortáveis para trabalhar, isto também nos vai ajudar a ganhar capacidades para outras coisas que nós ainda não conseguimos resolver, ou que não conseguimos nos abrir para. E eu acho que isso também é bonito, é não ficarmos totalmente paradas, do género, não vou fazer nada, não vou avançar em nada, não vou sair da minha zona de conforto, também não é isso, é importante superar o ego no sentido de, tenho medo de fazer uma live, mas eu vou-me preparar, mas eu vou pensar em mim, não estar focada nos outros, não estar focada, porque às vezes ficamos com aquela sensação, o que é que os outros vão pensar, será que isto é suficiente? Não, eu vou estar focada em mim, em agradar-me a mim, em falar sobre um tema que eu gosto, em ter uma conversa produtiva com alguém que eu gosto, estar focada em mim, em divertir, em estar a servir as pessoas ao máximo. Ou seja, é desconstruir este ego porque vem do tu vais ficar ferida, tu vais ficar magoada, tu vais ficar desprotegida. E é importante nós irmos percebendo qual é que é a área da minha vida em que eu tenho mais facilidade de ir superando este ego. Porque isto vai-nos dando capacidades para superar o ego em outras áreas e assim sucessivamente. Acho que tão lindo. Giro. Tão lindo. Isto me surgiu agora e fez muito sentido. Olha, temos aqui só a Sofia que estava a falar há pouco de que teve aqui, portanto, uma situação de saúde, não é? Às vezes pensamos que quando encontramos o propósito, aquilo tende a ser para toda a vida, é importante estarmos abertos a receber e que aqui o aneurisma cerebral redirecionou completamente a minha vida, aí eu percebi tudo, não é? Exato, porque às vezes, eu costumo dizer, descobrir o nosso propósito não é descobrir que eu tenho que trabalhar, por exemplo, com o público específico, não é descobrir que eu vou trabalhar só naquela área, não, descobrir o meu propósito é a base. E depois eu vou encontrando veículos para trabalhar exatamente o mesmo propósito. E sim, às vezes é necessário algo mais desafiante, pode ser saúde, dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento, sei lá, várias dificuldades podem acontecer para nós começarmos a colocar o nosso propósito mais em ação. Mas eu acredito que o propósito não muda. O propósito é tipo a base. O que muda é o veículo. Não sei se isto faz sentido para ti. Imenso, imenso. Portanto, eu trabalho com o Enneagrama e o Enneagrama pressupõe que tem 9 perfis de personalidade em geral. Nós somos únicos, todos somos únicos, mas a nossa personalidade, de uma forma geral, corresponde a um padrão. E muitas vezes as minhas alunas dizem-me, a mim aconteceu a mesma coisa. Parecia que me estava a descrever, parecia que a Maria me estava a descrever, que estava a falar para mim. Qual é que é o teu tipo? Não sei qual é que é o teu tipo. Ou já falamos sobre isso? Não, eu acho que não. Qual é que é o teu tipo de enneagrama? É perfil tipo 7. Eu acho que sou um bocadinho... Mas caminho de crescimento, fiz o caminho de crescimento, portanto tenho muitas características integradas do caminho de crescimento, que é completamente diferente, mas eu fui completamente perfil 7, portanto
fugir da dor a todos os Saltitar. saltita, está tudo bem, é só alegria, é só festa, uhul. Não conseguia lidar com a dor, portanto vivia. Quando nós não conseguimos lidar com a dor é como se vivêssemos sem um braço. Nós precisamos, porque faz parte desta vida aqui, também de aprender a lidar com a dor. Pronto, mas já não sei porque é que eu comecei a falar do Enneagrama. Estavas a falar sobre as tuas alunas que se revêem muito no Enneagrama, que se identificam logo, parece que me estás a descrever. Sim, mas eu comecei a falar do Enneagrama por um motivo qualquer. Sim, Ah, pergunta sobre o propósito, já me lembro. Portanto, sim. cada perfil de personalidade, portanto, há 9 perfis de personalidade em geral, depois há os subtipos, mas pronto, 9 perfis. E no meu trabalho, um dos módulos é o módulo 5, o módulo da missão, a propósito de vida. De uma perspectiva espiritual, cada perfil tem o seu propósito. E é exatamente o que tu estavas a descrever. É uma base, é uma motivação interna da alma. A alma quer expressar algo neste sentido. Não é esta profissão, não é este projeto. E são depois as materializações daquele propósito maior. Portanto, eu revejo-me completamente no que tu estavas a dizer, completamente. Portanto, no fundo, no teu caso, é trazer muito a alegria às pessoas, não é? Essa reconexão com a alegria. É, honestamente, muito com o desfrutar da vida na sua plenitude. E para mim, isto significa desfrutar, e os exemplos da minha vida que eu partilhei hoje têm a ver com isto. Eu desfruto plenamente dos momentos de dor, eu vivo, eu experiencio-os, eu transformo, eu aprendo, eu integro, e eu desfruto plenamente dos momentos de expansão e de abundância. Tudo é abundância, mas compreendes? Portanto, é Mas leva a pessoa a sair da dor, não é? Para realmente poder viver mais o prazer. No fundo, é isso. sim, mas também olhar para a dor como não é o fim do mundo. Precisamos de Sim. um momento transformador. E o que o meu perfil me revelou muito foi que eu não conseguia olhar para a dor. E se eu não conseguia olhar para a dor, eu também não conseguia olhar para mim, nem para a minha história, nem olhar verdadeiramente para a vida. Porque nós crescemos também nesses momentos. Não é só uma coisa, nem é só outra. É desfrutar plenamente da vida com ambos os momentos. Portanto, sim, Isso é muito giro. muito. Eu vinha. Oi, estás-me a ouvir? Agora estou. Não sei o que é que aconteceu. Eu moro no campo, eu não sei se isto tem a ver com a minha internet. Não sei, acho que ficou aqui mais lento. Também já estamos mesmo a terminar. Oi? Eu agora ouço-te bem e vejo-te bem. Estás-me a ouvir? Ok. E agora? Eu ouço bem Estás a ouvir bem? Ok. e vejo bem também. Boa. Vejo bem. Pronto, estava-te só a dizer então que aqui a minha grande missão base é o aperfeiçoar, lá está, tanto no emagrecimento como a trabalhar com empreendedoras. No fundo, a minha missão é sempre como é que eu posso ajudá-las a aperfeiçoarem-se, não é? Ou seja, como é que eu posso ajudá-las a ultrapassarem falhas, como é que eu posso ajudá-las a não serem tão autocríticas. No fundo, tem sempre muito, eu fujo muito para esse papel de e como é que isso pode estar melhor? E como é que tu podes estar melhor? E como é que isto pode estar mais perfeito? Não no sentido, obviamente, da ilusão da perfeição, nem de criar ilusões de isto tem que ser perfeito e tem que ser milagroso e tem que ser aqui uma coisa, não é 100%, não nesse sentido, mas sou muito, não é? Tanto no emagrecimento como no empreendedorismo, tenho uma missão base de ajudar a ver falhas, ajudar a ver, ok, é aqui, aqui, aqui. Como é que tu vais reajustar isto? Tanto a nível interno como a nível externo, sabes? Tipo, a minha base é mesmo esta. Eu noto isto tanto no emagrecimento como a empreendedoras. É sempre, eu ajudo-as a perceber coisinhas pequeninas que nem elas tinham percebido ainda. É Eu, assim, é... o que tu estás a descrever lembra-me um dos meus mentores que ele dizia, eu acho que a expressão que ele usava era a parafusar melhor. Sim, no fundo é isso. Coisas tão pequenas, mas de repente há a porta que não abri,
Está bem? Mete ali, mete ali, mete ali, mete ali. Eu ajudo muito nesse prisma, sabes? Obviamente que ajudo em muitas outras coisas, mas a nível do eneatipo, não é? O tipo 1, que é o perfeccionista, dá-me muito essa sensibilidade para com outros, que às vezes as pessoas imaginam um tipo 7, e tenho várias alunas tipo 7, por acaso, que às vezes dispersam e têm muitas ideias e muito entusiasmo e querem fazer tudo. Vamos com calma, vamos começar por aqui e depois vamos por ali e vamos reajustar isto, e expandir este e aquele, e depois vais à próxima ideia, do género, não é? Ou seja, aquela parte mais de estrutura e de passo a passo, então é muito giro. As minhas vantagens foi que o meu desenvolvimento humano, eu me tornei monotasker. Portanto, o que tu estás a dizer, a personalidade 7 expande, lado dos pés, energia com entusiasmo. E eu tive a sorte de relativamente ter que uma coisa de cada vez. Eu mesmo uma coisa de cada vez. Que é uma aprendizagem fundamental. Sobretudo eu. Adoro, 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 adoro. E é muito giro, mas obviamente que nós também temos de trabalhar muito sobre determinadas coisas, não é? Tive que trabalhar muito sobre esta ilusão da perfeição. Eu costumo dizer que para ser perfeita ou ter a ilusão da perfeição, às vezes as pessoas olham para mim, o perfeccionista, e pensam: tu és super organizada, és super perfeitinha. Não sou, eu não sou zero organizada, é algo que eu tenho que desenvolver, portanto, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a ilusão da perfeição. Eu quero ter a vida perfeita, eu quero ter tudo resolvido, eu quero que a minha sessão de mentoria seja perfeita e siga aqueles passos todos. Eu tive que me abrir muito à fluidez, que às vezes não é aquela ferramenta, é ferramenta de lado, vamos conversar hoje. O que é que se passa? Tive que me abrir muito, sabes? Tipo, às vezes o meu namorado critica-me e não é uma crítica, e eu, estás-me a criticar? E eu, Teresa, estava a brincar contigo. E eu, ok, 10, não é uma crítica. Portanto, tive que aprender muito a também crescer. E o Enneagrama permite-nos muito crescer, se nós estivermos com essa predisposição, obviamente. Mas é incrível, adorei descobrir, apurar esta questão de ser perfeccionista e perceber que acima de tudo não tem a ver com eu ser perfeccionista naquilo que eu faço, tem a ver com esta necessidade de eu ser perfeita, das coisas serem como eu idealizei, naquela perfeição, sabes? Tipo, e o lidar com a crítica, que às vezes não é uma crítica, eu tenho que desconstruir que não é crítica. E eu às vezes sabotar-me e ser a maior crítica comigo próprio, e depois perceber, calma aí, o que é que tu já valorizaste, o que é que tu já conseguiste? Estás sempre nesta constante aprendizagem. Super importante. Foi uma transformadora da minha vida e que eu vejo, e tu também vês, transformar literalmente as pessoas. Esse autoconhecimento é a possibilidade, o filtro através do vemos, sentimos, pensamos e por aí fora, muda tudo. Nós conseguimos ter aquela visão de águia. Espera, às vezes a personalidade está a fazer isto. Vou unificar, reenquadrar. Que lindo. Eu também tive que perceber que nem toda a gente quer ser perfeita. Nem toda a gente quer ter a vida perfeita tal como eu queria. Ou seja, é quase como desconstruir de... Como eu. A minha ambição base, para mim, não é a ambição, às vezes, que a outra pessoa tem para si. E ajudar também. Hoje em dia, na mentoria Mulher Magnética, também lhes entrego o tipo de personalidade por isso mesmo. Para elas saberem também como gerir o seu negócio, tendo em conta estas características, que eu acho que é super importante, e terem em conta porque é que eu estou a resistir, porque é que eu estou a entrar no método, porque é que eu estou a entrar aqui e perceberem como sair de lá, não é? Através do Enneagrama. Eu acho que é super importante. E eu como mentora também tive que descolar no sentido de a ambição dela não é a minha ambição, não é? Ou seja, a minha ambição, tipo, é ter o programa mais perfeito, ter as sessões mais perfeitas, ter a comunicação mais perfeita, ter tipo, não é? Mas para aquela pessoa não é. E às vezes é importante eu chegar-me ao pé dela e perceber, ok, sei lá, tu és um tipo 3 que necessita super de reconhecimento. Então como é que tu podes lidar com esse reconhecimento?
como é que tu te podes reconhecer. Já uma ligeira diferença. Eu tenho que chegar às pessoas nesse sentido, não é? Faz toda. Muito Ai, eu Todo isto estou a para adorar. falar sobre o Enneagrama. Mas é tão transformador, tão transformador. É muito giro. É muito giro e sabes o que eu quero fazer? Olha, tu já ficas aqui convidada para um podcast. Sabes o que eu quero fazer? Eu quero mesmo trazer, por exemplo, várias alunas e várias pessoas conhecidas de determinados tipos de personalidade e trazê-las para uma conversa e questionar como é que elas reagem a determinados pontos, sabes? Adoro, agradeço já o convite, porque eu tenho muito claro do perfil tipo 7, tanto que, mas sou um bocadinho atípica, mas adoro, porque eu adoro ver essas coisas dos perfis, porque nós podemos reconhecer as nossas alunas a nível pessoal das pessoas. Quem me é muito, muito, muito próximo, eu tive que fazer para conseguir ver qual era o perfil dela. Quem era muito Sim, próximo. foi uma jornada muito longa, eu não percebi logo e já. Eu não percebi logo e já. Eu pensava que eram 7. Ah, que interessante! Que eram 7, lá está, porque andava tipo Ok. com muitas coisas, muito entusiasmo, a minha própria maneira de falar, não é? Ou seja, eu não me encaixava na. Perfeccionista, eu não sou perfeccionista, só que tive que desconstruir o ser perfeccionista e esta ilusão da perfeição, não é? Sim, e a Tipo, motivação que está por trás, as o motivações que é que sempre diferentes. Uma aluna há tempo me disse a coisa mais inesperada. Ela disse-me, eu acho que me levou, porque me levou, não, eu acho que estou a ouvir um eco. se calhar, porque eu desativei aqui os fones. Deixa-me ver. Ora, Agora, acho que agora mas continuo a ouvir. Não tem problema, se calhar. não, é agora. Deixa-me ver. Ah, agora acho que já está bom. E esta aluna disse uma coisa mais insightful. Ela disse-me: eu acho que me levou algum tempo, porque ela claramente não foi imediato, mas isto acontece. Portanto, ao longo do programa, eu sei que a aluna, em algum ponto, quando está preparada internamente, se não identificou logo no módulo 7, identifica um pouco mais tarde qual é que é o perfil. E ela disse-me: eu acho que me levou mais tempo a identificar o perfil, porque me ensinaram a ser outro. Isto Exatamente. Isto tem muito a ver com tudo aquilo que nós precisamos de desconstruir e por isso é que eu valorizo genuinamente o trabalho, tanto que eu como tu fazemos, porque nós não temos esta consciência, eu não tinha esta consciência, mesmo já tendo feito um trabalho espiritual, que podia haver desafios da personalidade para os quais eu precisava de olhar e estar atenta. Não é negá-los, não é rejeitá-los, não é odiar essa parte de mim. Faz parte, mas eu tenho que reconhecer que ela existe para expandir o negócio, o empreendedorismo, a abundância, a energia do dinheiro, o que quer que seja. E para estarmos atentas às nossas tendências naturais, porque elas não vão desaparecer, não é? Sempre que eu criar um programa novo, eu vou ficar com aquela expectativa de isto tem que ser perfeito, ou então, se não vêm as 10 pessoas à sessão, como é que eu faço estas dinâmicas? Ou então tenho estas dinâmicas, termino uma sessão, não faço uma dinâmica, já não é perfeito, não é? Eu tenho que lidar com isto constantemente. Agora, eu posso lidar numa perspectiva de crescimento, numa perspectiva de está tudo bem, é importante deixar fluir, isto não foi uma crítica, e de que forma é que eu posso ouvir mais aquilo que o outro me diz, que se calhar vai me dar aqui algo positivo e que eu posso usar. Então, é este desconstruir, é este crescer dentro da personalidade e perceber, não é? Ok, quando é que eu já estou a ir lá ao fundo, como é que eu posso resgatar-me e assim sucessivamente para ir criando um equilíbrio, que equilíbrio e equilíbrio vão sempre existir desafios e alguma instabilidade, mas eu preciso estar centrada, equilibrada dentro de mim, acima de tudo. E isto é o que o Enneagrama me traz muito, este equilíbrio interno, sabes? Eu compreendo completamente. E a palavra que Boa. usa a palavra harmonia. Harmonia, exato. Completamente.
Olha, adorei estar aqui contigo. Já estamos aqui, portanto, era para ser uma horinha, já estamos aqui a sair um bocadinho, mas está tudo bem. Portanto, espero que as pessoas que nos tenham ouvido tenham recebido também mensagens, não é? No fundo, é receber mensagens, receber insights. Eu também recebi muitos. Também é. Obrigada, obrigada de coração. E já sabes, olha, fica o convite no ar. Não sei quando ainda, é só assim uma ideia que me veio, mas que ainda não tem planos, mas quero fazer assim um podcast só mesmo com conversas sobre enneagrama, não é? Pessoas e falar mesmo, como é que tu reages nessa situação? E tu, e tu? Eu também vemos diferentes patamares de consciência, porque mesmo sendo um determinado tipo, existem vários patamares de consciência e os subtipos, que ainda Ui, aqui estava, ui, não é? Temos aqui para mangas. oh, Então, olha, um beijo muito grande, Maria. adorei, Teresa. A minha gratidão é profunda. Também tive muito Muito bom. jeito. E eu creio que isto ficou uma semente dentro de mim. Tu fizeste-me um convite muito simples, mas com muito coração, e sinto que despertou alguma coisa em mim. Isto da intuição, é tão fundamental, é tão importante. Portanto, Muito. gratidão imensa. Então vá, um beijinho Beijinho. muito, muito grande para ti e para as pessoas. Sim, Beijinhos. beijinho a todos.